Cumprimento depois. Cumprimento. Não. Aí, ligou? Aqui. Boa noite a todos, a todas. E eu vou voltar para minha aldeia. Eu vim contar aqui o caso de Minas e o coração rebelde de Minas. Então, vamos lá. Porque com esse que o nosso macro, né, na visão da Maria Lúcia, do Eric, do meu colega do Rio Grande do Sul. E bom, o que está acontecendo com as dívidas dos estados? O que aconteceu com a dívida de Minas? Que a situação é o mesmo, o modo operante da dívida é o mesmo. Então, Minas foram 3 contratos. Um é o 04 de 98, que foi assumido, né, foi assinado em 18/2 de 98. O paradoxo que vocês vão ver de Minas, que foi o primeiro governador a assinar, foi Eduardo Azeredo, foi o primeiro a assinar o contrato, o ajuste. E depois nós vamos chegar lá no Itamar, que o Itamar resolveu. O segundo foi a abertura de crédito de compra da venda de ações com a União, assinado em 8/5, que é o PROES. O PROES, ele empréstimo de Minas, foi 4 bilhões e 300 milhões de reais. Ele foi justificado pela necessidade de promover o saneamento e a privatização dos bancos estaduais. Esse está em GPDI mais 6. O contrato 04 é GPDI mais 9. O que acontece com isso? Foi privatizado, foi saneado os bancos e, na privatização, esses bancos foram vendidos por 1/3 do preço. Gastou-se 1 bilhão e 500 milhões, aproximadamente, para sanear o Benge, por exemplo, e ele foi vendido por 500 milhões. Então, o povo ficou com esse passivo, né? E outro contrato também foi de conta de resultados a compensar, foi assinado também em 95, depois mais 5 aditivos. A União repassa ao Estado o seu débito com a CEMIG. Então, vamos pegar o primeiro contrato, né, da CEMIG. Ele era de 602 milhões. Minas pagou, no final de 2011, pagando as prestações, teve uma época ali que não pagou, estava em 5 bilhões e 600 milhões. 76% das ações, elas são privadas, estão com acionistas privados, e 45% se encontram na mão de estrangeiros. Dizia que a CEMIG é de Minas, a CEMIG não é de Minas. Então, no final de 2012, o Estado renegociou essa dívida por meio de tomada de empréstimo externo, cerca de 4 bilhões com o Banco Mundial e outras instituições internacionais, alegando que teve um desconto de 1 bi 900 e passaria a pagar juros de 4,68, mais a média ponderada pelos saldos e pela projeção da Libor. Então, ou seja, 4,62 mais a variação cambial. Isso aí foi feito a toque de caixa. Nós, lá da Auditoria Cidadã, eu trouxe os documentos questionando essa parte, mas é o que está acontecendo em Minas. Então, a dívida com a União, entrou os títulos, né, do Estado, as letras do Tesouro, os débitos que tinha com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, vários bancos, e diminuiu um crédito de correção monetária do IPI que a União tinha com o Estado e município. Aí vai fazendo, para você ter uma ideia da dívida de Minas, ele fica 2 anos acertando a dívida e acertando também o valor daquilo que estava sendo privatizado, ou dando à União para garantizar os 10% da entrada, né? Então, a parcela a ser amortizada foi com bens de direito na conta gráfica aberta ao agente. Esse agente aí, a gente acha que é o Banco do Brasil, mas a gente não conseguiu. E 10% da dívida mobiliária. Então, o governo que fez esse contrato, que foi Eduardo Azeredo, ele não pagou nenhuma parcela. Então, ele deixou para o Itamar Franco, quando o Itamar Franco assume, ele deixou para pagar essa dívida. Então, o valor do IPI, a correção monetária do IPI que o Estado, que a União devia ao Estado, ele tinha de repassar o quê? O IPI é da conta de repasse do Fundo de Participação dos Municípios. A União teria de passar 20% desses créditos a municípios. Nós não conseguimos apurar se foi realmente passado. Até o presente momento, a gente não achou isso. Isso está, inclusive na lei, na letra B do artigo 8º da 9496, fala essa parte. Então, entrou alienações das ações do Benge, letras do Tesouro, foi isso que Minas deu. E o estranho é que, nessa parte, ela fala assim, se os valores não forem suficientes, o Estado se compromete a pagar o saldo restante à vista ou alienar novos bens e direitos e passar a União, utiliza para amortização a dívida refinanciada. Então, a Minas deu esse patrimônio, mas nem sabe quanto valia. E a gente não consegue achar essa conta gráfica. A sociedade
sociedade civil, isso não tem transparência, não tem controle social. Por mais que a gente passa cartas solicitando essa transparência. Inclusive, senador, eu trouxe aqui para a comissão várias cartas que nós já protocolizamos e nenhuma delas obteve resposta do governo do Estado. Com o senhor. Nós estamos tentando. O contrato inicial sofreu alterações de valor desde a sua assinatura, que foi em 98, todos até o quarto termo aditivo, tudo no governo Eduardo Azeredo. Então, o primeiro aditivo foi reajuste dos valores devidos. Eu estou colocando isso, senhor, para vocês verem como que o Estado não sabia o que ele estava dando, o que ele estava negociando. Ele vai fazendo esses aditivos, altera os valores das empresas privatizadas. O terceiro aditivo, o Estado precisa de dinheiro, obter recursos livres, ele aliena ações da CEMIG. E vai essa luta. Prorroga para a liquidação do saldo devedor da conta gráfica em 99. Até esta data, o governo ainda não havia quitado nada totalmente. Em 28/1, que esse repassa o quê? As ações das centrais de abastecimento de Minas Gerais. Ela pertence à União, repassa para a União, e também as ações da Companhia de Armações e Silos do Estado de Minas Gerais, a CASENG. Não se sabe como foi calculado esse ativo dessas empresas, nem o seu valor, não se apresenta a conta gráfica. Então, essa história de Minas é a história de todos os estados brasileiros. Isso aí foi feito naquela política neoliberal, vocês vão ver as leis, a medida provisória, foram todas na década de 90. Então, o que a sociedade precisa saber? A primeira coisa que colocou, que dívida é essa, né? Então, Minas não se cala em relação a esse sistema da dívida. Então, nós vemos aqui com o nosso coração rebelde, mostrar que Minas, desde 99, nós estamos lutando. Aí eu trouxe até um tese de mestrado que eu entreguei para o senador Randolfo, eu trouxe mais 2 cópias, para ver esse pedido da moratória do Itamar, como que foi feito isso, como que a mídia usou, como que foi usado isso. Primeiro, antes do Itamar declarar, era moratória. Depois, quando declarou a moratória, virou calote. Como seria calote se a União poderia, inclusive, reter o fundo de participação do Estado? Minas não ia dar calote. A gente quer pagar a dívida, se ela for legal e legítima. Então, você vê a lógica, tanto no campo da comunicação quanto no campo da política. Itamar é isolado pelo governo. Itamar tenta desatrelar o Estado da ganância do capital internacional. Solicita suspensão por 90 dias para pagamento do débito para renegociar o débito com a União. Aí tem a carta de Porto Alegre, tem a carta de São Luís. Como que foi isso? Inclusive, quando estourou a crise, que já todo mundo sabia que estava condensado o real, Itamar é acusado de provocar a crise no Brasil. Então, vamos ver figurações da mídia política na cena mineira, dessa professora Terezinha, que eu trouxe uma cópia para vocês. Minas não se cala, o sistema da dívida. A professora Misabel Abel Ders, quando ela foi procuradora do Estado, ela solicita a emissão de uma breve nota técnica sobre as graves questões de hermenêutica constitucional envoltas na pretensão de tutela jurisdicional por parte do Estado de Minas Gerais junto ao Supremo Tribunal Federal contra a União. Então, lá tem todos os pressupostos, inclusive de federalismo, dessa parte toda que meus companheiros já falaram. Então, ela pede também revisão de cláusulas do contrato que, à luz dos princípios constitucionais asseguratórios do Pacto Federativo e da autonomia dos entes federados, violam a Constituição em face dos fundamentos do despacho monocromático que foi da Lavra lá do Supremo. Aí, o que acontece? Em 2001, lá o conflito. Na lei fala variação do GPDI. Ali fala variação positiva. Então, quando era negativa, eles não punham 0. Ali, aquela fórmula ali, vocês vão ver, só por ter apurado aquela forma, Minas está pagando a mais 2 bilhões e 100 milhões. Porque eles são juros sobre juros, eles dividem por 12 e vai aplicando mês a mês. Então, dá 7,76. Então, aquela variação positiva, quando Minas questiona isso, vocês vão ver o que vai acontecer. Então, eu fiz da Secretaria do Estado de Fazenda, em agosto de 2001, para a doutora Carmen Lúcia, hoje ministra aí do Supremo, né? Aí ele encaminha para ela a nota técnica da variação positiva, 268 milhões. O que Minas vai fazer? Ela vai entrar, a doutora Carmen Lúcia vai entrar com tutela, antecipação de tutela no Supremo. O que a União vai fazer? Ela vai aceitar acreditar esse valor para Minas, desde que a ação, o Estado desista da ação. Então, nós estamos brigando por essa dívida desde muito. Então, vamos ver esse da Procuradoria-Geral, vão passando a pedido de desistência lá. Tem de Minas Gerais, ajuização ordinária com pedido de antecipação de tutela. Aí vem a parte do estudo todo e só vai
aceitar desde que Minas Gerais desista da ação ordinária. Então, quer dizer, Minas está questionando isso desde 99. 2002, está aí a documentação toda, e o senhor Pedro Malan assina com Minas, publicado no Diário Oficial da União, em 5/4, Minas desistindo da ação para poder repor aqueles 200. Eu faço aqui um parêntese para lembrar o nosso companheiro Sérgio Miranda, que coordenou a Auditoria Cidadã de Minas. Então, ele estará sempre presente na nossa luta, que passou aqui pela Câmara, que foi uma pessoa, um político que a gente respeita muito. Então, o Núcleo Mineiro está brigando, não se cala. Nós protocolamos aí na Assembleia Legislativa, em 23/3, que eu trouxe a cópia para vocês, denunciando os graves indícios de irregularidade no contrato com a CEMIG. Foi instalada uma comissão de renegociação da dívida pública de Minas, em 28/5, e ela produziu um relatório sem análise nenhuma de documentos primários, e nós questionamos vários itens dessa comissão, porém, os nossos questionamentos só foram incorporados ao processo, não ao relatório. Esse erro de cálculo foi matéria de capa de todos os jornais de Minas. O prazo está esgotando. Nós achamos um erro até 1/11/2011 de 2 bilhões e 100 milhões. Protocolamos isso no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa, do presidente da comissão, e não obtemos nenhuma resposta. Nem para falar que a gente estava errado. E reitero o pedido de documentos. Outra coisa que eu queria colocar bem clara para os senhores. Na negociação não se fala, mas a comissão do agente. Essa comissão do agente, só para o banco mandar para o Estado, Minas paga mais de 80 mil por mês. Por mês. Então, já somou agora 9 bilhões até novembro de 2011. Nem que serviços estão abrangidos por essa comissão do agente, a gente não sabe. E outra coisa, ela é corrigida mensalmente com base na variação positiva do GPDI. Continua lá no contrato. Então, tentaram encerrar a comissão, e o núcleo está aqui, em 14/5, eu trouxe a cópia, 40 entidades apoiam a nossa carta, pedindo informações sobre os rumos dessa comissão, não obtivemos resposta, e a Assembleia não voltou com a comissão. A dívida de Minas está ali como ela sobe, de 43, está em 63 no final de 2000. Está lá a dívida externa de Minas como está crescendo para pagar a dívida. Os juros e encargos da dívida. Em 2012, gastamos 6 bilhões e 300 e a dívida ainda cresceu mais 4. Aqui, Minas com juros e amortização, ela gasta muito mais do que com saúde, com educação e transporte. O Tribunal de Contas, porque a grande briga lá na Assembleia é que não ia fazer auditoria da dívida, porque o Tribunal de Contas já fazia isso. Nós recebemos uma carta do Tribunal de Contas, nós solicitamos a informação, ele falou que ele não audita a dívida, ele apenas faz análise dos valores pagos e projeção para o futuro. Não auditou a dívida que deram origem à renegociação de 98 e nem faz análise dos fatores que motivam a evolução da dívida. Está no ofício que nós trouxemos a cópia para os senhores. Então, aqui no PL 1238, se for a partir de janeiro, a dívida de Minas não vai resolver para o Estado, porque ele não vai conseguir pagar, vai comprometer 13% da receita líquida, e a gente vai ter de pagar 144 bilhões. O que melhora? Melhora que, se deixar do jeito que está, Minas, quando chegar ao final dos 360 parcelas, ela vai ter de pegar o restante em 10 anos, como todos os estados. Isso corresponde a 40% da receita líquida real do Estado. Então, a dívida dos municípios, eu quero abrir um parênteses para abrir um caso do município, que está também na medida provisória, né, de agosto de 2001. Ela aplica a tabela Price, juros calculados mensalmente sobre 9% sobre o saldo devedor, dependendo se foi 10% de entrada ou 20%, a mesma coisa do Estado, correção monetária para o IGPI, atraso de juros de moras. Um caso do município mineiro, não sei se vocês conhecem Ipatinga, isso é Ipatinga. O município negociou 19 milhões, já pagou 157 parcelas e já ainda está devendo 49 milhões. E paga, senhores, 2,38 de comissão mensal para o Banco do Brasil mandar a guia para eles. Uma parcela de 495 mil, eles pagam 11 mil de comissão do agente. Então, a gente quer uma articulação política para a realização de completa auditoria da dívida com a participação da sociedade, a fim de garantir transparência e ação concreta sobre os resultados operados. Muito obrigada e desculpa ter avançado o tempo.